As lutas do dia a dia estão tentando fazer você desistir? Deixa eu te lembrar de uma promessa que muda qualquer jogo. Seja bem-vindo ao canal Transformação Águia, eu sou a terapeuta Cláudia Soares e hoje nós vamos falar do último código, os 7 segredos de Jesus para quebrar a Matrix. E o último código de hoje é tenha ânimo. Antes eu quero falar para você, né, que está buscando autoconhecimento, que vem realmente querendo saber quem você é, saber mais sobre você, saber realmente como dissolver mágoas, sentimentos, traumas. Eu quero falar para você do Jornada Águia. O Jornada Águia é um curso no qual tem 10 aulas, que você vai fazer essas aulas lá, tem também sempre algum treinamento para você fazer lá dentro, e dentro desse curso tem 3 encontros que você pode, no caso, fazer terapia ou comigo, ou mentoria, ou com o terapeuta Valdir. Então você vai poder aí, se fortalecer na jornada, vai realmente poder aprender mais sobre aquilo que de repente você ainda tem um pouco de dúvida, vai poder realmente conversar conosco e saber realmente como se libertar às vezes de um trauma, se libertar de alguma situação na qual você ainda está preso, curar alguma situação que você não está conseguindo sozinho. Então entre em contato, o link está abaixo do vídeo e você vai poder aí fazer uma jornada de autoconhecimento. Voltando então agora para a nossa série, o 7º código, que é tenha ânimo. O versículo de hoje ele está em João 16:33. Jesus deixa bem claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Compreendeu? Ele venceu o mundo por nós. Ele conseguiu fazer aquilo que era para nós fazer, mas nós não tínhamos o modelo. Jesus ele veio para nós termos um modelo de como vencer o mundo. Então ele diz, no mundo tereis aflições, não quer dizer que você não pode passar por sofrimento ou às vezes por alguma situação. Pode acontecer, mas, porém, todavia, nós temos que ter bom ânimo porque ele venceu o mundo por nós. Ele venceu. Então se ele venceu, nós também vencemos, porque na verdade ele veio ensinar isso. Ele veio nos ensinar a como se desinstalar desses padrões repetitivos familiares, dessas situações que realmente nos levam para o apego, de situações que nos levam para o medo, de situações que nos levam realmente para emoções densas. Jesus ele veio realmente nos trazer aí a vitória garantida. Ele veio trazer, né, através de Jesus Cristo, a vitória garantida a todo aquele que entendeu os ensinamentos que estão ali, né, nos 4 evangelhos e até mais em outros evangelhos que foram achados. Então eu diria para você que se você está compreendendo que para cada código e quebra de código Jesus deixou um versículo avisando a gente como seria, o que ele está querendo dizer aí? Ele está dizendo o seguinte, seja como eu. Então você tem que entender que assim, muitas vezes a gente tem que fazer a seguinte pergunta, se Jesus estivesse em determinada situação, como ele agiria? É fácil de saber como ele agiria, porque a gente sabe como ele é, e ele habita em nós. Então se a gente fazer até essa pergunta, como Jesus agiria nessa situação se estivesse, né, em mim? Ele está em mim. Então já parou para pensar nisso? Que você pode muitas vezes até fazer essa pergunta? Como ele agiria estando em mim? Porque ele habita em você. Não pode esquecer disso, ele está em você. Então você só tem que o quê? Ir começando a ter assim, a confiança de que ele está na tua consciência. E ele está na tua consciência no agora, porque ele só habita em nós no agora. Ele não consegue ficar nos dando realmente, no caso, a resposta correta, se nós tivermos passado, presente, passado e futuro, passado e futuro. Se a gente ficar oscilando entre o passado e o futuro, ele não consegue nos dar as respostas corretas. Mas se a gente estiver no agora e fazer a seguinte pergunta, nos meus passos, o que faria Jesus? Você vai ter sempre a resposta de como ele agiria estando na tua situação, naquilo que você está vivendo, naquilo que realmente está acontecendo com você. Então eu digo para você que estar com ele, sentir ele todos os dias dentro de você é o quê? É paz no meio do caos. Por mais que aconteça situações às vezes que a gente sabe que vão acontecer,
Não tem como uma pessoa viver uma vida inteira aqui e não ter perdas. Você sempre terá algumas perdas, seja elas financeiras, seja elas perdas de pessoas, sejam perdas realmente, às vezes, até mesmo de um animal de estimação, seja lá como for, você sempre vai estar dentro das perdas. Mas se ele está dentro de você, assumindo a tua consciência no agora, fica mais tranquilo. É como diria lá, ele está no barco com você, por mais que a tempestade às vezes venha, parece que balança o barco, parece que o barco vai até virar, mas ele está em nós. E é isso que eu tenho tentando trazer para você aqui. Cristo habita em nós, só que ele só pode realmente estar no controle da nossa consciência, da nossa alma, se nós estivermos no agora. E quando nós estamos nesse controle dele, a gente vai largando todas as mochilas que a gente já teve aí da nossa jornada de vida. A jornada você só tem que olhar e ser grato, mas tem que largar aquela montoeira de mochila que você veio trazendo nas costas. A gente foi crescendo e a gente foi aprendendo às vezes com familiares muitos vícios, muitas situações na qual a gente não precisa carregar. E aí, quando a gente chega na fase adulta, seria muito importante, né, que um adolescente, um jovem ali em 18, 20 anos, 21 anos, ele fosse realmente fazer terapia para largar o tempo em que ele viveu com a família ali, que foram os traumas familiares, que daí se ele consegue entender que a bagagem dele, mais de 80% são traumas familiares, pouca coisa é realmente da vivência dele, ele vai largando. Ele vai deixando para trás. E aí ele vai conseguindo ter realmente uma vida mais abundante e de até mesmo de uma sensibilidade mais até espiritual, porque daí ele larga um peso que não é dele. Quando a gente fica por muitos anos carregando pesos que não são nossos, a gente fica com muitas dores que não precisava sofrer. E a gente fica também, né, como a gente já falou aqui, em loops infinitos realmente de trajetórias parecidas até. Acontece uma vez, acontece outra, e às vezes quase do mesmo jeito, e a gente não entende o porquê. Enquanto realmente você não resolve de saber que a situação está sendo em loop infinito, não é porque aquelas pessoas estão te fazendo passar por isso. Não é isso. É porque você tem que vencer algo que ficou realmente registrado na tua memória, que tem que ser resolvido. E o corpo registra todas as nossas emoções. Todas as emoções que a gente passa, seja lá qual for, é o nosso corpo que registra. Então, quando a gente realmente se cura realmente de todas as nossas emoções, né, de conflitos que a gente teve, nós conseguimos realmente viver uma vida plena. E quando Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, são essas situações que às vezes a gente demora muito para resolver. Às vezes a gente demora uma vida inteira quase. Né? A maioria, hoje em dia, as pessoas estão mais assim, abertas a fazer terapia, realmente, a limpar realmente todas as situações que passaram na infância, na adolescência, e que foram levando adiante e que infelizmente já passaram também para os seus filhos, porque isso é ancestral. Um vai passando por outro, até que um desperte e pense, opa, isso aqui não é meu, eu não vou levar mais isso adiante, e aí essa pessoa realmente vem a se limpar e a viver realmente uma vida realmente plena, que é o que nós viemos fazer aqui. Então, o código aqui é: o mal não tem a palavra final na sua vida. Tenha coragem, levante a cabeça e caminhe com bom ânimo. Você entendeu? É isso. Levanta a cabeça. Deixe realmente Cristo cuidar de você. Deixe realmente todas as coisas realmente serem dissolvidas. E pare realmente, reflita sobre tudo que tem acontecido na sua vida, comece realmente a refletir como você vai dormir, como é que você tem acordado, comece realmente a ir dormir agradecendo por tudo que tens, por toda a tua vida, pela tua saúde, e quando acordar, faça o mesmo. Já linke sempre de dormir e acordar agradecendo, e faça do teu dia sempre o dia melhor da tua vida, porque muitas pessoas elas acham que só vão ser felizes quando tiver determinada coisa, quando tiver não sei o quê, quando puder viajar, quando puder se aposentar. Não. O dia mais feliz da tua vida é o hoje, o dia mais feliz da tua vida é o agora. O dia mais feliz da tua vida é este momento na qual você está vivendo agora. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouco aí sobre como se quebra esse código da Matrix com as palavras que Jesus deixou para nós. E eu digo para você,
Assim como Jesus falou, eu venci o mundo. Vença, vença também. Eu tenho certeza que você conseguirá vencer todas as coisas. E embaixo aqui, nos comentários, diga, eu venço o mundo. E nos vemos numa próxima série, quem sabe eu faço uma nova série de vídeos assim, explicando alguma coisa. Se você tiver também quiser deixar nos comentários alguma coisa que você gostaria de saber, eu posso fazer um vídeo também exclusivo para você. Gratidão, né, por essa jornada aí de 7 vídeos e nos vemos no próximo vídeo. Eu vou